Ora viva, minhas amigas e meus amigos, mais um vídeo novo no canal. Eu sou o Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos ao canal Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez aqui, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like e o seu comentário. E também na página do Facebook, é Só para Esclarecer, deixa o seu like na nossa página que ficaremos muito agradecidos. Bem, hoje eu trago um assunto daqueles picantes, cabeludos, na verdade um tabu. Aquilo que muita gente vive, mas que poucos falam. Vamos falar nada mais, nada menos sobre a sexualidade. Então o título deste vídeo seria Cristãos, ejaculação precoce, impotência sexual e esterilidade. Bem, deixem-me já adiantar que não sou psicólogo e nem médico. Eu sou pastor. Como teólogo, eu dei a disciplina de psicologia pastoral. Como pastor, eu aconselhei muitos casais e, como casado há mais de uma década, tenho, claro, experiência para poder partilhar com vocês. Bem, sobre ejaculação precoce, impotência sexual, esterilidade, já que é um assunto do fórum íntimo, eu tenho notado que tem havido exagero por parte das pessoas que ajudam espiritualmente quem vive esse problema. Há dois extremos, aqueles que tudo querem entregar na mão dos médicos e aqueles que tudo querem espiritualizar. Vem demônio em tudo, querem tudo, queima, sai. Então é por isso que eu estou aqui para abordar esse assunto, visto que até muitos cristãos casaram e vivem esse problema. Primeiro, os homens têm encontrado dificuldade em se abrir quando tem alguma dificuldade do foro íntimo por causa da virilidade. O homem aquele é o macho, ele quer sentir-se o macho, está sempre inferior quando tem algum problema de foro sexual. E também, por exemplo, falando já sobre ejaculação precoce, muitos são aqueles que vivem com ansiedade, com a preocupação. Nós tivemos claramente no nosso princípio de namoro aquela preocupação que todo homem tem. Eu quero marcar a pessoa, vou mostrar que eu tenho potência. Então, toda a preocupação passa com o tempo. Quando você é casado e bem casado, e quando você entende que Deus criou a relação sexual para a satisfação mútua, não é para um ringue que você quer mostrar que você vence o outro, mas a satisfação mútua, procurar a satisfação de ambos e cujos principais objetivos são a procriação, que é fazer filhos, e a própria satisfação do casal em si. Então, quando você já mata esse pensamento de que eu tenho que lhe mostrar, eu vou fazer, então você já vai ter menos um problema na sua mente que poderá causar então essas situações. Depois, falei aqui que existem dois extremos, aquele que tudo entregam aos médicos. É claro que existem coisas que nós devemos orar, jejuar e Deus opera, e temos aqueles casos que tudo as pessoas querem espiritualizar. O próprio Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico, senão os doentes. Ou seja, Jesus reconhece que quem está doente precisa de ser curado, precisa do médico. Então, a ciência é também uma dádiva de Deus para a solução do problema dos homens. Não podemos ser fanáticos no sentido de pensar que tudo vai ser um milagre assim. Pá! Vejamos, Jesus curou cegos de diferente forma. A um perguntou, queres ver? Quero. O que queres que eu te faça? Quero ver. Então comece a ver. E viu. O outro colocou a mão e viu. Ao outro, Jesus untou lodo com saliva, colocou nos seus olhos, mandou lavar o rosto e viu. Mesmo problema, mesma solução, com métodos diferentes. E o próprio Jesus respondeu, o Filho do Homem faz apenas aquilo que vê seu Pai fazer. Ou seja, Deus é que instrui. Eu já tive essa experiência de uma mulher com problema de esterilidade. Não, perdão, deixa aqui falar. Infertilidade. É preciso diferenciarmos infertilidade de esterilidade. A pessoa pode estar infértil por alguma situação no seu organismo, algum impedimento, ou trompa entupida e por aí fora. E há problemas que é mesmo de esterilidade. Então, já tive problema de irmãs que eu orei, Deus fez o milagre, já tive problema de irmãs que eu falei, vá para o médico, fez a medicação e as duas conceberam. Ou seja, não vamos dizer que Deus operou naquela que oramos e não operou naquela que procurou o médico, ou ele é carnal. Deus tem modos diferentes de
operar, de resolver essas situações. Então é preciso que haja equilíbrio por parte tanto de quem vive a situação como de quem vai ajudar a pessoa que vive esta situação. E depois, encontramos muitos casais com esse problema. Primeiro, ele não sabe com quem vai se abrir, que é algo íntimo. E porque quando um homem enfrenta um problema relacionado, por exemplo, à ejaculação precoce, é aquele caso em que o homem ejacula muito tempo antes do momento próprio, e o caso da falta de ereção, que nós vamos chamar de impotência sexual. Devíamos reconhecer que são problemas como problema de enxaqueca, como dor na cabeça, como qualquer problema do estômago, outros problemas que nós não temos vergonha de falar. Mas é o que eu falei, porque se é um problema íntimo, então as pessoas se escondem, se fecham. E uma mulher espiritual, uma mulher que é cristã, quando vive uma situação, uma dificuldade com o marido, ela já deve saber que não pode, como faz muitas mulheres por aí, zombar. Você deve ajudar, porque que não? Já que a pessoa está com aquela ansiedade, preocupação e não há ereção própria, e você diz, não, isso é normal, fica calmo, procura um médico, faz medicação, isso vai passar. Eu penso que os cristãos precisam ouvir isso, precisam ouvir essas coisas. Eu tive um caso, lembro mais de um irmão, que ele dizia, eu tenho uma mulher da noite, eu não consigo fazer nada com a minha mulher, porque eu primeiro tenho tido sonhos que aquela mulher espiritual vem, se envolve comigo, e depois no sonho eu faço bem, mas com a minha mulher basta introduzir, é para um desastre. Eu via, eu como pastor olhava para ele, via a aflição dele, eu orava, vai, queima, sai, até que eu aconselhei também para orar, mas procura uma orientação médica. E há homens que nunca sequer fizeram consulta de urologia, você está vendo? Então, não só a mulher tem que fazer consulta de ginecologia, mas os homens também devem fazer consulta de urologia, saber como vai, quanto é o índice de espermatozoide vivo, morto, qual é a sua qualidade. Tudo isso é importante, nós tocarmos desses assuntos que têm sido tabus para muita gente, para muitos cristãos. Acho que vocês vão ouvir barulho de carro, gravar vídeo de tarde, é mesmo assim. O mais importante é o conteúdo que estou aqui a transmitir para vocês. Então, é preciso que haja equilíbrio, como aqui falei, no sentido de as pessoas saberem quando a questão é espiritual. No caso desse que teve sonho com a mulher falecida, fazia sempre sexo com a falecida, e com a viva que estava com não conseguia fazer, está claro que é espiritual. Por isso jejuávamos, orávamos, e tem casos que devemos orientar. Agora, falei aqui, infertilidade diferente de esterilidade. Recebi um outro caso de uma irmã que enfrenta problema de esterilidade, não consegue conceber. O crente deve estar preparado para, caso Deus fizer milagre, como diz aquele louvor, Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, não vai deixar de ser Deus por não fazer. Então, os filhos não unem o casal. O que une o casal é o amor, o filho é fruto do amor do casal. Aqui no Brasil, se for em Portugal, na Europa, no Ocidente, essa questão de filhos não é um problema muito grave. Mas no Oriente e na África, sem filho num casamento, eu quando falo até nos brasileiros, quando vou pregando aqui, e falo, se um casal casou, vocês casaram 6 meses, não está até barriga grande, não, em África já vão chamar para sentar contigo. O que se passa, filho? O que se passa? E as pessoas aqui estranham, nossa! Tem a ver com a cultura. Um casal sem filho na África, eles vivem cabisbaixo, com vergonha, derrotados. Um casal sem filho no Brasil, Portugal, Canadá, de boa. Tem casais que não têm problema de alcançar, de conceber. Simplesmente decidiram não fazer, não querem. Acham que filho talvez é despesa e tem que dar o melhor para a criança. Há muitos problemas no mundo, não querem colocar mais uma criança ao mundo para sofrer. Então vocês verem que essa é uma questão cultural. Mas o que eu vejo que ultrapassa culturas, não importa se está em África, América, Europa ou Ásia, é essa questão do homem ter o problema de ejaculação precoce e impotência sexual. Todo homem, por causa da virilidade. O homem é aquele que quer sentir-se macho, quer sentir que fez. Então, você pode procurar um psicólogo, pode procurar um pastor, pode procurar um médico. Eu estarei aqui para mais dias tocar neste assunto, mas vai ser mesmo já em lives. Então você, te aconselho a deixar o seu like, partilha, diz para mim só esse cheirinho, o que é que você achou? Eu estarei muito agradecido. Deus rico e poderosamente os abençoe.